Opa, já entrou a notícia? Então já trago a notícia e depois trago eles aqui comigo. Hoje, a notícia foi o debate para a Prefeitura de São Paulo. Um debate esvaziado pela ausência dos 3 candidatos que mais estão pontuando nas pesquisas: Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, o candidato do PSOL, e José Luiz da Atena, do PSDB, não compareceram por conta dos ataques que vêm sendo feitos por Pablo Marçal. Só quem esteve no debate promovido pela revista Veja, os candidatos que vocês estão vendo na tela: Tabata Amaral, do PSB, Pablo Marçal, que vem provocando todas essas polêmicas, criando esses factóides, o candidato do PRTB, e Marina Helena, do Novo. E como é que foi a história, gente? Foi um debate bem esvaziado pela ausência aí dos 3 candidatos que estão na frente, e foi marcado por Tabata Amaral tentando focar em propostas para São Paulo e Pablo Marçal deixando de responder algumas perguntas sobre o argumento de que suas ideias seriam publicadas nas redes sociais. Aí a gente fica se perguntando, então, para que ele estava ali no debate? O que aconteceu? Marçal, Marina Helena e Tabata foram ao evento. O debate durou pouco mais de 1h30, com confrontos diretos entre os adversários e perguntas de jornalistas. O nosso pessoal que estava cobrindo traz para a gente essa percepção fina de que quem apresentou mais propostas para a cidade foi Tabata. Marçal e Marina Helena também citaram sugestões dos planos de governo, mas no primeiro bloco focaram na crítica à ausência dos adversários e em temas nacionais, como o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, feito pela candidata do Novo. Marçal disse que as respostas para as perguntas que estavam sendo feitas a ele sobre os problemas de São Paulo estariam em suas redes sociais por pelo menos 3 vezes. Ele usou esse argumento. Isso aconteceu quando ele foi questionado sobre temas como insegurança alimentar e mudanças climáticas. Tabata criticou a postura de Marçal. O que ela falou? A mesma covardia você vê com Marçal, quando ele se recusa a responder, porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. Vamos falar um pouquinho com os nossos convidados, com os meus parceiros aqui de programa sobre o assunto. Agora eu tenho eles aqui para dividir tela comigo. Consigo? Ah, pronto, chegaram. Vamos lá? Opa, deixa eu colocar aqui, ficar aqui no meio deles. Leonardo Sakamoto, nosso colunista aqui do UOL. Oi, Léo. Muito boa tarde, querido. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde para todo mundo. E o professor Cláudio Couto, é sempre uma honra, professor, conversar com o senhor. Professor Cláudio Couto, cientista político, nos dá o prazer aqui de falar conosco no UOL. Professor, começo com o senhor. Como o senhor avalia a estratégia dos 3 candidatos que estão pontuando melhor nas pesquisas, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e José Luiz da Atena, de não comparecerem a esse debate para não darem palco a Pablo Marçal? Bem, primeiro, boa tarde, Raquel, boa tarde, Leonardo. O prazer e a honra são meus, na realidade. Eu acredito que, na verdade, a estratégia deles para uma coisa surtiu efeito, né? Eu vi um levantamento que foi feito hoje ainda, né, depois do debate, pelo Pedro Barciela, mostrando que houve uma queda vertiginosa do número de interações com o Pedro Marçal nas redes sociais, né? Ele chama a atenção para o seguinte fato, né, que houve 24 publicações no Instagram no dia daquele outro debate, do dia 14, né, enquanto hoje houve apenas 5 publicações do Marçal, e as interações caíram em 91%. Eu acho que foi essa conta que fizeram ali os assessores das campanhas dos candidatos que não compareceram, né? Do Boulos, do Datena e do prefeito Nunes, né? Foi essa conta, entendo. E, de fato, se esse era o intento, acabou produzindo o efeito esperado, porque houve um esvaziamento dessa repercussão que o Marçal tem nas redes sociais, ele que, enfim, tem ali toda uma mise-en-scène, toda uma encenação que serve justamente para produzir esse tipo de efeito posterior. Acho que não é à toa, para além, claro, da falta de conhecimento que ele possa ter dos assuntos,
que ele direcionou o tempo inteiro as suas respostas para o que ele iria postar posteriormente no seu Instagram. Então, veja que coisa curiosa, né? O sujeito vai a um debate, é questionado, imagina-se que no debate você vai para debater, e aí, consequentemente, você tem que dar resposta, fala, olha, eu não vou responder isso agora, mas olha lá depois, né? Na verdade, é uma fuga também no debate, é a fuga do que foi. Há a fuga dos que não foram, mas me parece que isso é uma estratégia que pode fazer um sentido, e há a fuga do que foi, que é essa do Pablo Marçal. Então, eu acredito que foi uma estratégia desse ponto de vista bem sucedida. Ainda que ela tenha o custo, evidentemente, deles serem acusados como aqueles que fugiram do debate, né? Os candidatos todos, os três, né, que estiveram presentes ali, mencionaram isso, né, cada um ao seu estilo, cada um ao seu modo, mas talvez na conta final isso pode ter sido uma estratégia vantajosa. Acho que pode ter sido, a gente vai ainda ter que esperar para ver o desdobramento disso, por exemplo, nas próximas pesquisas eleitorais. Claro, não vai ter a ver apenas com esse debate, mas com todo o processo, né, de disputa que se produziu até agora, e aí a gente vai ver se o Pablo Marçal continua subindo, se ele estaciona, se ele eventualmente cai, e claro, como é que está o desempenho dos demais. Agora, diante dessa ausência generalizada dos três mais bem colocados, acho que também foi interessante para a Tabata Amaral comparecer ali, porque como ela tinha algo mais substantivo a dizer, usou o Pablo Marçal de escada para suas colocações. Então, entendo que no balanço das coisas talvez tenha sido ruim para o Pablo por conta dessa perda de palco, mas bom para a Tabata porque se destacou com a ausência dos outros três.